Olá, professor. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o software que nós escolhemos para resolução de problemas de destilação. E o meu grupo é formado por mim, pela Isadora e pela Tamires. Então, o software que nós escolhemos para fazer destilação foi o software Coco. Coco vem da abreviação de Cape Open, e ele é um software gratuito de simulação de processos que possui ambientes de modelagem de processos, com uma biblioteca de operações unitárias que incluem separadores de vapor líquido, válvulas, trocadores de calor e colunas de destilação. E ele também possui uma gama de artefatos termodinâmicos, como equações de estado, coeficientes de atividade e modelos. E entre as funcionalidades do Coco, eu vou falar um pouquinho sobre as interfaces que mais se destacam. Então, a primeira delas, a COF, ela é uma interface gráfica que utiliza fluxogramas químicos e recursos de plotagem. Essa ferramenta, ela possui também um algoritmo de solução sequencial que usa fluxos lacrimais e ela realiza automaticamente a conversão de unidades. Essas planilhas podem ser aplicadas para a resolução de problemas de destilação. Em seguida, tem o TIA, que é Thermodynamics for Engineering Applications, e ele é baseado no código da biblioteca termodinâmica da CleanCep. E ela inclui também um banco de dados de mais de 430 produtos químicos comumente usados. Em seguida, vem o Cuscuz, que é um pacote de operações unitárias da Cape Open, no qual as colunas de destilação podem ser selecionadas. E, por último, mas não menos importante, o Milho, que é um pacote incluso no Coco, que facilita a especificação de qualquer tipo de reação cinética ou de equilíbrio. E agora eu vou estar passando a palavra para a Tamires. Bom, eu sou a Tamires Zanelato e agora eu irei explicar o problema que será abordado futuramente no software de destilação. Esse problema é o exemplo 7.1 do livro Princípios do Processo de Separação, de Haley e Cedar, de 2006, e diz o seguinte: uma mistura binária contendo 60% de benzeno e 40% de tolueno, com uma vazão de 204 kmol por hora ou 450 libra-mol por hora, deve ser separada por destilação simples, de modo a se obter destilado e produto de fundo líquidos, da composição de 95% e 5% de benzeno, respectivamente, ambas em mol por mol. A alimentação é pré-aquecida de modo que entre na coluna com uma percentagem molar na fase vapor, que será calculada na sequência, igual à razão do destilado para a alimentação. Assumindo uma pressão uniforme de 1 atm na coluna, determine, então, o prato ótimo de alimentação do processo. Será o que será calculado futuramente. Primeiramente, para a determinação da porcentagem molar na fase vapor, são realizados 2 balanços de massa, um específico para o benzeno na coluna e outro para a coluna como um todo. Desse modo, resultando em uma percentagem igual a 61,1%. O número de estágios determinados no exercício será igual a 13. Então, aqui para a gente resolver esse exercício no simulador, aqui eu vou apresentar em forma de print, porque o simulador ele é um pouco lento, então não ia dar tempo de explicar tudo fazendo no simulador, então aqui eu vou apresentar em print. Então, a primeira coisa é abrir o simulador nessa interface COF e criar um novo projeto. Depois de criar um novo projeto, então, a gente vai adicionar o pacote termodinâmico com o suplemento TEA. E aqui a gente vai, então, selecionar o pacote C1, C2 e EOS. Depois disso, então, aqui a gente precisa definir os compostos da mistura. A gente pode vir e procurar nessa biblioteca aqui, digitando e incluindo. Então, aqui a gente tem o benzeno e o tolueno. Depois disso, a gente precisa definir como vão ser modeladas as fases nesse destilador. Então, aqui a gente vem em Mode e em Advanced. E a gente vai escolher aqui o pacote matemático da equação de estado de Penny-Robinson para as 2 fases, só clicando em OK. Com isso definido, então, o próximo passo agora é criar a corrente de entrada e configurar ela de acordo com os dados que o enunciado nos dá. Então, a gente vem aqui em Insert Stream
E aqui vocês podem ver que não está preenchido, então a gente preenche com os dados, que no caso a pressão é 1 atm, aqui as frações molares 0,6 e 0,4 para cada um dos componentes, a vazão molar 204 kmol por hora, e aqui a gente faz um chute inicial da temperatura. Depois disso, então, a gente vai vir em phase fractions para definir como essas fases vão se comportar assim que a mistura entrar no destilador. Então, a gente tem ali do enunciado que o benzeno na fase vapor tem uma fração molar de 0,601, então a gente adiciona aqui. E depois de fazer isso, o simulador já calcula qual que vai ser a temperatura de entrada dessa mistura. Definido isso, então, agora a gente vai adicionar o equipamento, então a gente vai clicar nesse ícone aqui, vai em Separation, encontra o destilador e adiciona ele e já conecta com a corrente de entrada. Agora, para a gente conseguir configurar esse equipamento, a gente precisa de alguns dados já pré-estabelecidos ou partir de chutes iniciais. Como esse exercício ele já está resolvido lá no livro, então a gente já sabe qual é o número de pratos teóricos, porque lá foi calculado pelo método de McCabe-Thiele. Então, aqui a gente sabe que temos 13 pratos. Então, a gente vem em editar, e aqui a gente precisa adicionar o número de estágios. Então, lembrando que os estágios, eles são os pratos, o condensador e o refervedor. Então, sempre a gente soma 2 em relação ao número dos pratos, e aqui a gente tem 15 estágios. Depois disso, então, a gente vai definir algumas condições de operação aqui nessa aba Operation. Então, a gente tem também lá da resolução, que a alimentação é no prato 7, então aqui a gente define no prato 7, e aqui no condensador e no refervedor a gente define Total Liquid Product. E aqui a gente só confere se a pressão está constante, se a eficiência está em 100%, e aqui também a gente adiciona quais são as especificações do projeto, que no caso, na corrente de topo, a gente tem 95% de benzeno, e na de fundo, 0,5% de benzeno, 5%, né? Então, a gente configurou aqui o nosso equipamento, e depois a gente só precisa adicionar as duas colunas de topo e de fundo. Então, da mesma forma que foi adicionada a de entrada, que a gente adiciona a do topo, seleciona que é de topo e a de fundo. Depois disso, então, agora a gente vai simular. Então, a gente precisa que o simulador nos retorne os valores, e para isso, então, a gente vai adicionar um Stream Report. A gente entra lá em inserir, acha o Stream Report, seleciona as correntes e o que a gente quer analisar, que aqui no caso vai ser conferir as frações molares da corrente de topo e de saída. Então, finalmente, aqui a gente tem, aqui é o Stream Report, vocês podem ver que não está preenchido porque não foi simulado ainda. A gente simula clicando aqui estava carregando ainda, e é esse o quadro que retorna para a gente, aqui a gente pode conferir que as frações do benzeno estão corretas. E feito isso, então, a gente ainda consegue obter o gráfico de McCabe-Thiele na mesma interface que estava antes, que é na edição do equipamento. Aqui a gente vem em Results, clica em McCabe-Thiele, e aqui a gente vai ter o nosso gráfico, então, formado com os 13 pratos, com alimentação no prato 7. E é isso.